Unidade 8, equação do segundo grau. Então, toda equação do segundo grau é do tipo a x² mais bx mais c igual a zero. O que identifica ser do segundo grau é que o maior expoente aqui do x é do grau 2. Um detalhe que o a tem que ser diferente de zero. E se o a for igual a zero, se você jogar zero igual o a igual a zero, o que vai acontecer? Essa parte aqui vai zerar e vai virar do primeiro grau. Por isso essa condição, que o a tem que ser diferente de zero. Para você resolver uma equação do segundo grau, você pode usar a Bhaskara ou usar a técnica de suma e produto. Então, se a gente usar a fórmula de Bhaskara, a fórmula vai ser delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e o x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então essa é a famosa fórmula de Bhaskara para resolver equações do segundo grau. Porém, quando a gente pega o delta aqui, ele vai identificar algumas coisas, que é o número de raízes. O que pode acontecer com o delta? Ele pode ser maior que zero, pode ser igual a zero, ou o delta pode ser menor que zero. Se o delta for maior que zero, então eu sei que a equação vai ter duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais. E se o delta for menor que zero, não possui raiz real. Então isso é importante aqui em vários exercícios. Se for um exercício que ele fala de duas raízes iguais, diferentes, então você precisa saber essa ideia do delta. Então se o delta for maior que zero, quando você for resolver Bhaskara, quando você chegar aqui na fórmula do x, você vai acabar tendo duas respostas, que um vai ser para mais, o outro vai ser para menos. Quando o delta for igual a zero, o que vai acontecer? Se aqui for zero, raiz de zero é zero, então se você somar mais zero ou menos zero, vai dar a mesma coisa. Então a gente vai falar que tem duas raízes iguais. Se o delta for menor que zero, não existe raiz quadrada negativa nos números reais. Por isso que não vai possuir raiz. Claro que nos complexos a gente vai ter raízes complexas, tá? Mas no caso nos números reais isso não vai ser possível. Uma outra forma de resolver a equação do segundo grau é usando o semiproduto. Então, se a gente usar a soma, vamos chamar de x1 e x2 as nossas raízes. Então, lembrando, né, só para raízes são, não tem nada a ver com raiz, tá? Raiz é a solução da equação. Então, se eu somar x1 e mais o x2, isso vai ter que dar menos b sobre a. E se eu multiplicar x1 vezes x2, tem que ser igual a c sobre a. Isso que a gente chama de soma. E embaixo é produto, que produto é uma multiplicação. Então, é uma outra forma de você descobrir. Quando é que você vai usar essa soma em produto? Quando a for igual a 1. Se o a não for 1, não compensa. Que geralmente você vai cair numa fração. E para você ficar adivinhando quais são esses valores aqui num resultado com uma fração, vai ser muito mais complicado. Então, assim, só vale a pena se o a for 1. Que aí vai ser mais simples para você achar. Então, avançando mais um pouco, a forma fatorada. Então, forma fatorada
a gente já viu já na unidade de fatoração. Então, se você tem lá ax² mais bx mais c igual a zero, a forma fatorada seria a, aí x menos x1, x menos x2. Então, a forma fatorada de uma equação do segundo grau pode ser ax menos x1. x1 seria uma raiz e x2 seria uma outra raiz. Então, essa é a forma fatorada que em alguns casos a gente acaba utilizando para resolver exercícios. Equações incompletas. Então, se a gente pegar as equações incompletas, são as equações que não tem ou B ou não tem o C. Então, nesse caso aqui, ó, que poderia ser uma equação incompleta? Do tipo ax² mais bx igual a zero, ou do tipo ax² mais c igual a zero. Então, essas são equações incompletas, por quê? Porque não temos todos os valores, não temos o valor de A, B e C completos. Tá? Que no caso, o A sempre vai ter, porém, nas equações incompletas, ou B é zero, ou o C é zero. Um deles acaba sendo zero. Ou pode ser os dois também, tá? Não tem problema. Então, no caso, para resolver aqui equações incompletas, você pode resolver por Bhaskara ou, no primeiro caso, você pode botar o x em evidência. Aí vai sobrar ax mais b igual a zero e para uma multiplicação ser zero, ou isso é zero ou isso é zero. Então, seria uma forma de você conseguir resolver aí por evidência. No caso de você não ter o valor do b, que é o caso de baixo, para resolver essa equação seria mais fácil você simplesmente isolar. Então você vai ter lá ax², passa o c para o outro lado, passa o a dividindo e depois aplicaria mais ou menos raiz de c sobre a. Claro que se o resultado do menos c sobre a for negativo, não vai existir essa raiz. Mas caso contrário, existe a raiz. Então, essas são as duas formas de você resolver equações incompletas. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui para fixar essas ideias aqui. Então, no primeiro caso aqui, ó, resolva as equações no conjunto dos números reais. Eu peguei aqui 3 equações, não vou resolver todas, tá? Que tinha até o G. Então, mas eu peguei o A, D e o G. Peguei um de cada tipo, uma completa, uma incompleta e duas incompletas. Então, no primeiro caso aqui, a gente pode resolver por Bhaskara ou soma e produto. Então, vamos resolver por soma e produto, só para que Bhaskara geralmente vocês estão acostumados, né? Então, aqui eu tenho A igual a 1, B igual a menos 8 e C igual a 7. Lembrando que o A é o que acompanha o x², o B é o que acompanha o x e o C é o que fica sozinho. Se eu usar soma e produto, eu sei que a soma é menos B sobre A. Então, se eu colocar menos B sobre A, vai ficar menos 8 sobre 1. Então, vai dar 8. E o produto é C sobre A. Então, C sobre A vai dar 7 sobre 1, dá 7. Eu coloquei aqui umas caixinhas, mas essas caixinhas significam exatamente o x1 e x2. x1 e x2. Então, agora você vai ter que fazer, por tentativa e erro, descobrir quais são os valores da caixinha. Sempre começa pela multiplicação, porque a multiplicação ela é limitada de possibilidades. Então, aqui vai ficar 7 vezes 1, dá 7. Vai funcionar na parte de cima? 7 mais 1 vai dar 8? Sim, então é verdadeiro. Então, conclusão que eu tenho que x1 é 7, x2 é 1. Então, solução dessa equação vai ficar 1 e 7. Agora vamos no caso do D, que a equação é incompleta. Dá para resolver por Bhaskara,
Dá para resolver por soma e produto, mas eu vou usar aqui um outro método que é o mais fácil nesse caso. Quando você não tem B, só passar para o outro lado e resolver direto. Então vai dar 16. Para tirar aqui o quadrado, vira mais ou menos raiz quadrada. Não pode esquecer do mais ou menos, senão vai ficar incompleto sua resposta. Então vai dar mais ou menos 4. Então solução é mais ou menos 4 o valor de x. No terceiro caso aqui, que é o g, a gente faz por ser incompleta. Nesse caso não tem o c, dá para fazer por evidência. Porém, dá para resolver por soma produto, dá para resolver por básica, mas nesse caso é mais rápido fazer por evidência. Botando o x em evidência, vai sobrar 3x menos 5 igual a 0. Então, para uma multiplicação ser zero, ou isso tem que ser zero, ou isso tem que ser zero. Então, só reforçando aqui a ideia, se quer que alguma coisa seja igual a zero. Então, numa multiplicação para dar zero, alguém tem que ser zero. Então, pode ser aqui. Se isso for zero, zero vezes qualquer coisa dá zero. Ou zero pode ser o outro, que também vai dar zero. Então, essa é a ideia que a gente vai utilizar aqui. Então, no caso, eu posso concluir aqui que x é zero ou 3x menos 5 é igual a zero. Passo para o outro lado. 3x é igual a 5. X é igual a 5 terços. Então, conclusão que a solução deu 0 e 5 terços. Conjunto de solução. Vamos para mais um exemplo. Questão 2. Um empreiteiro contratou um serviço com um grupo de trabalhadores pelo valor de 10.800, a ser igualmente dividido entre eles. Como 3 desistiram do trabalho, o valor contratado foi dividido igualmente entre os demais. Assim, o empreiteiro pagou a cada um dos trabalhadores que realizaram o serviço R$ 600, além do combinado no acordo original. Item A. Quantos trabalhadores realizaram o serviço? Então, no caso aqui, ó, vou chamar de N aqui número de trabalhadores. Isso é inicial, tá? E X é o valor pago para cada um inicial. Então, no caso aqui, ó, se a gente pegar o texto, o valor aqui que eles receberam no total foi 10.800, a serem divididos igualmente entre eles. Então, a primeira equação que eu posso montar é que se a gente pegar 10.800 e dividir por n, que vai ser dividido igualmente, isso vai ter que dar x, que é o valor que cada um recebeu. Cada um deveria receber. Porém, avançando no texto, ele fala que 3 desistiram do trabalho. E o valor contratado foi dividido igualmente entre os demais. E o empreiteiro pagou para cada um dos trabalhadores que fizeram o serviço R$ 600, além do combinado no acordo original. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar aqui N menos 3 trabalhadores, que eu tinha N e 3 desistiram. Então, N menos 3 é o que finalizaram o serviço ali. O valor pago inicial era X, mas cada um recebeu o quê? R$ 600 a mais, além do X. Então, X mais 600. Então, a partir dessa outra informação, eu vou montar uma outra equação, que é essa primeira é insuficiente, que eu estou com duas incógnitas. Então, montando uma outra equação, que vai ser o quê? O valor contratado não mudou, o valor total, que é 10.800, mas em vez de dividir por N, eu vou dividir por N menos 3, que 3 existiram, e no final cada um recebeu quanto? X, que era o valor inicial, mais R$ 600. Então, a partir daqui, eu vou então resolver aqui a nossa equação. Então, caiu no sistema, vou aqui simplesmente isolar uma letra e substituir. Aqui, ó, o x já está isolado. Então, eu posso substituir esse x por isso daqui. Ó. Então, é disso que eu vou começar aqui. Então, vai ficar
10.800 n menos 3 é igual a 10.800 sobre n mais 600. Então, o que eu fiz? Eu só substituí esse x aqui pelo valor que ele já estava lá em cima, que é 10.800 sobre n. Agora, só para facilitar aqui, ó, dá para dividir tudo por 100. Aí eu corto aqui os dois zeros ali, para facilitar na conta. A partir daqui, o que você tem que fazer? Um MMC. Fazer um MMC aqui para juntar tudo e depois cortar a parte de baixo. Então, o MMC de n-3 e n vai dar n-3 vezes n. Então, o MMC vai ficar n-3, n-3. Agora eu vou fazer o que? Sempre divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, na primeira fração vai sobrar n vezes 108. Então, vai ficar 108 vezes n. Na segunda fração vai sobrar n menos 3 vezes 108. Vai ficar 108 vezes n menos 3. Na última ali, se eu dividir por 1, vai dar ele mesmo vezes 6. Então, vai ficar 6n vezes n menos 3. Agora, o que acontece aqui é igual. Posso cortar e vou distribuir aqui tudo que sobrou. Então, vai ficar 108n. Vai ficar 108n menos 108 vezes 3 dá 324. Multiplicando lá 6n vezes n dá 6n ao quadrado, menos 18n. Aqui vai cortar, se eu passar para o outro lado vai zerar, e vai sobrar exatamente só essa parte aqui. Dá para dividir tudo por 6, só para facilitar. Então, se eu dividir tudo por 6, o que vai sobrar? Vai sobrar 0 é igual, só vou ajeitar, botar o quadrado na frente, menos 3n e 324 dividido por 6. Que vai dar 54. Então fica menos 54. Agora ou resolve por Bhaskara ou por soma e produto. Resolver por Bhaskara aqui, ó, b ao quadrado é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então isso vai dar 54 vezes 4 mais 9. Então, delta deu 225. E continuando aqui, toma cuidado que não é x, tá? É n que a gente está descobrindo. Menos b, então menos 3 dá mais 3. Raiz de 225 dá 15. Sobre 2 vezes a. Então, 2 vezes 1, 2. Puxando a flechinha aqui, a gente vai ter, para mais vai ficar 18 sobre 2. Vai dar 9. Para menos vai ficar menos 12 sobre 2. E dá menos 6. Já que o n é o número de trabalhadores, automaticamente menos 6 não é possível. Então, seria só 9. Então, eu posso concluir que, então aqui nessa parte de cima, quantas pessoas concluíram o trabalho? Então, você tinha 9 no início, mais 3 saíram. Então, ficou 9 menos 3. Então, 6. Tem 6 trabalhadores. Isso é a alternativa A. Quanto recebeu cada um deles? Então, para descobrir quanto cada um recebeu, a gente vai aqui nessa primeira equação aqui, para descobrir o valor de x. Então, descobrindo o valor de x, eu vou somar 600. Então, só para caber tudo aqui no mesmo espaço, para não ficar virando a página, então vai ficar 100x vai ser 10.800 dividido por 9, né? Que o n vale 9. Então, 10.800 dividido por 9 vai dar 1.200. Então, conclusão que eles receberam quanto? 1.200 mais 600 dá 1.800. Então, essa é
o item B. Vamos para o terceiro e último exemplo. 3. Uma fábrica utiliza sua frota particular de caminhões para distribuir as 90 toneladas de sua produção semanal. Todos os caminhões são do mesmo modelo e para aumentar a vida útil de frota, adota-se a política de redução à capacidade máxima de carga de cada caminhão em meia tonelada. Então, diminui meia tonelada. Com essa medida de redução, o número de caminhões necessário para transportar a produção semanal aumenta em 6 unidades, em relação ao número de caminhões necessários para transportar a produção usando a capacidade máxima de carga de cada caminhão. Então, aqui o que ele está falando? Que você tinha 90 quilos, 90 toneladas para ser transportado. Eles utilizavam a princípio uma capacidade máxima, porém, para evitar muito gasto no caminhão, né, eles reduziram o que? A capacidade. Então, em vez de ficar com a capacidade máxima, diminui meia tonelada de cada caminhão, mas automaticamente você vai precisar de mais caminhões aí para levar toda a quantidade. Qual é o número atual de caminhões? Então, a pergunta final, né? Qual é o número atual de caminhões que essa fábrica usa para transportar a produção semanal, respeitando-se a política de redução de cargas? Então, montando aqui, vou chamar de N o número de caminhões. Isso no início, tá? E X é a capacidade máxima. Máxima em toneladas. Então, no início, eu sei que se a gente pegasse 90 toneladas, que era o total que a fábrica tinha que distribuir, se a gente dividisse por N caminhões, cada um ia levar X, que seria a capacidade máxima. Porém, depois o que aconteceu? O número de caminhões aumentou, N mais 6, e cada um começou a levar X menos meia tonelada. Então foi isso que aconteceu depois. Então, em vez de levar a capacidade total, diminuiu meia tonelada. Então, se eu montar aqui uma outra equação, eu sei que 90 continua igual, que é o que a fábrica produz, porém o número de caminhões ficou para N mais 6, que aumentou o número de caminhões para ser distribuídos, mas a capacidade diminuiu. Então, cada um vai levar X menos 0,5. Então, a partir dessa equação, a partir desse sistema, a gente vai descobrir o valor de N, que no caso é o que ele quer, que é o número de caminhões. Então, usando bem a mesma ideia do exercício 2, né? A gente vai substituir x por isso, que o x vale 90 sobre N, e resolver a conta. Então, substituindo vai ficar 90 sobre N mais 6. O x é 90 sobre N, menos 0,5. Vou fazer um MMC e vou cortar a parte de baixo. Estou fazendo um MMC aqui. Vou até diminuir aqui. Então, aqui vai ficar, essa parte vai ser maior. Então, um MMC de N e N mais 6 vai dar N vezes N mais 6. Que vai ficar N vezes N mais 6. Aí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, na primeira fração vai sobrar 90N. Na segunda vai sobrar 90N mais 6. E na terceira vai sobrar 0,5 vezes N mais 6. Vou cortar essa parte de baixo. Aqui eu distribuo e aqui também eu vou distribuir. Então, distribuindo aqui vai ficar 90N é igual a 90N mais 90 vezes 6 dá 540, menos 0,5 N ao quadrado, e 0,5 vezes 6 vai dar
menos 3N. Vai cortar esse 90N com 91N quando passar para o outro lado. E aqui, que só para facilitar, eu vou multiplicar aqui por menos 2. Só para tirar esse decimal daqui. Então, se eu multiplicar tudo por menos 2, vai sobrar 1080. O 0,5 vezes menos 2 vai dar mais n ao quadrado, que 0,5 vezes 2 vai dar 1. E aqui vai dar mais 6n. Só aqui vai ter um sinal negativo aqui, ó. Então aqui vai ter que ser menos 1080. E quando eu multiplicar aqui por menos, vai inverter o sinal de todo mundo. Então a partir daí eu vou montar então a nossa equação de segundo grau. Vou fazer por Bhaskara aqui. Então só está invertido, né? Esse é o nosso C. Esse é o nosso A. E o 6 é o nosso B. Então, B ao quadrado dá 36, menos 4 vezes A, vezes C. Então, isso vai dar 36. 1080 vezes 4, mais 36. Então, 1080 vezes 4, mais 36, dá 4.356. A raiz aqui vai dar 66, então, continuando na conta, eu vou ter lá n é igual a menos b, então menos 6, mais ou menos essa raiz aqui, se eu aplicar uma raiz aqui, vai dar 66, sobre 2 vezes a, então 2 vezes 1 é 2. Puxando uma flechinha aqui para mais, vai ficar 60 sobre 2, que vai dar 30. Para menos, vai ficar menos 72 sobre 2. 72 dividido por 2 dá menos 36. Então aqui vai dar menos 36. Já que o N é o número de caminhões, descarta esse menos 36. A gente vai ficar só com o 30. Então, conclusão. Já que no final precisou de mais 6 caminhões, e a gente sabe que o N vale 30, então aqui vai ficar 30 mais 6, que é 36. Então 36 é o número de caminhões que precisa nas condições atuais, que é diminuir o número de toneladas, meia tonelada para cada caminhão.